Olá a todos, eu sou a Paula e se já andam por aqui há algum tempo, sabem, se não sabem, ficam a saber que eu sou do grupo de leitoras que costuma ler mais do que um livro ao mesmo tempo. Isso é o mais comum para mim. O problema é que ultimamente isso não tem estado a resultar. Normalmente eu leio, estou a ler um audiobook, estou a ler um e-book, tenho um livro de cabeceira porque é maior, porque é emprestado e eu não quero andar com ele, que é aquele que eu leio assim antes de dormir. Tenho aquele livro que anda sempre comigo de trás para a frente, então tenho sempre assim 4, 5 livros, até aí é o normal, 4, 5 livros de géneros diferentes, em formatos diferentes, e giro isso perfeitamente bem, é o meu estilo de leitura habitual. O que é que acontece? Eu no início deste ano, os primeiros bons meses deste ano, não consegui ler quase nada, ou nada mesmo, em algumas alturas. Por mil e uma razões, bem, não interessa. E o que acontece é que quando voltei às leituras, quando voltou a disponibilidade mental, a vontade de ler, eu sinto quase que quero recuperar o tempo perdido. Não é por mal, não é para cumprir alguma meta, algum objetivo, porque estou, ai que horror que eu não li nada no primeiro semestre, não tem nada a ver com isso, é mesmo, vem mesmo, eu estou com tanta vontade de ler, estou-me a saber tão bem ler que quero ler tudo e tudo ao mesmo tempo. Tem sido uma coisa um bocado sôfrega, uma leitura um bocado sôfrega. Então o que é que acontece? Eu, o último mês pelo menos, tenho estado constantemente com 10 livros, 11, 12 livros a ler em simultâneo. Isto tem sido um bocadinho demais. Começo muitos livros, estou no início de muitos livros, depois lá há um que avança. O que acontece é que quando eu vou para pegar num livro, apetece-me ler, vou ler um livro, não sei por onde pegar. Às vezes, como não me apetece nenhum daqueles, ou como não consigo decidir nenhum daqueles, começo outro. Sei lá, isto é uma coisa incontrolável. Então o que é que eu decidi fazer? Uma experiência, que é durante um mês, vou só ler um livro de cada vez. Não vai ser um mês de calendário, porque hoje estamos a 12 de agosto, portanto vai ser de 12 de agosto a 12 de setembro, mas vai ser um mês. E eu vou tentar então pegar nos livros que eu já tenho começados. Posso eventualmente começar um novo, mas vou tentar dar prioridade aos livros que eu já comecei. Pegar no livro, ler o livro até ao final e só começar outro livro depois de acabar aquele. Isto é completamente contra aquilo que eu costumo fazer e me sinto à vontade, mas acho que vai ser uma experiência engraçada para diminuir então a pilha de livros que estou a ler e também de ver como é que corre esta experiência, não é? Este vídeo é capaz de ficar um pouco grande, vocês nesta altura já saberão, por isso peguem numa chávena de chá ou um café, aquilo que preferirem ler, encostem-se quando estiverem a passar a ferro ou fazer alguma tarefa aborrecida e não tiverem mais nada que fazer para me acompanharem então nesta experiência. Isto vai ficar, acho eu, mais ou menos uma espécie de vlog, porque à medida que vou lendo, vou partilhando convosco o que é que estou a achar, o que é que estou a achar da experiência, como é que eu vou escolher o próximo livro, que é normalmente aquele processo mental que vocês não veem, pode ser que seja interessante ou não, espero que sim. Então vamos lá ver como é que isto está a correr. Eu vou-vos dizer, eu neste momento acho que estou com 9 livros em andamento, vou-vos dizer quais é que são e depois à medida que então que os for lendo e eu vou falando um pouco mais sobre eles, senão isto vai ficar demasiado grande. Vai ficar grande, mas não vamos querer então que fique demasiado grande. Então, não físicos, estou a ouvir um audiobook que é A Mentira, da Nora Roberts. Ele acabou de ser lançado em Portugal este mês. Eu ouvi falar nele no pré-lançamento. Então, já há muito tempo, eu estava à procura de um audiobook para ler, já há muito tempo que eu não li nada da Nora Roberts, eu nunca li muitas coisas dela, li para aí 3 livros, se calhar 2, 3, 4, por aí, 3, acho eu. E é um tipo de livro que normalmente para mim funciona em audiobooks. Eu tento andar sempre à procura dos livros, ainda não li nenhuma série dela, tenho tentado ler primeiro livros únicos, só que ela escreveu tanta coisa, eu não conheço o que é que ela escreveu, estou sempre perdida. Quando ouvi falar então nisto no pré-lançamento, percebi que era livro único, comecei logo a ouvir então na versão original, vou para aí a 17%, mas é um livro bastante grande. Depois falo-vos então mais sobre ele quando começar por ele. Estou a ler 3 e-books. Amar e Gelato, da Jenna Evans Welsh. Também estou para aí, sei lá, não sei agora ao certo em que página, mas estou no início ainda bastante do livro, sei lá, no primeiro quarto do livro. Estou a gostar, é um Young Adult, mas é um Young Adult que eu acho que até agora está bem escrito, passa-se em Itália, é super interessante. Mas também todos os livros que eu tenho em andamento são de temas muito pesados. Eu acho que também é por causa disso que eu às vezes quero uma leitura leve para intercalar e o próximo livro, sem querer, acaba por ser pesado também. Na Mentira, ela perde o marido e depois o marido revela-se afinal
não era nada do que ela pensava, um bocado pesado. Aqui uma rapariga que perde a mãe e vai para a Itália conhecer o pai que nunca conheceu. Pronto. Mesmo os livros de cómics que para o Augusto ao Quadrado, os livros de quadradinhos, estou a ler um, por exemplo, que é pesadíssimo, Hyperbole and a Half. O livro é do humor, é engraçado, é leve, é quadradinhos, nesse sentido é leve, mas os temas que trata nem sempre são leves. Fala da depressão, eu, sem querer, escolher livros só com temas pesados. E então, para aliviar, comecei outro, mas esse comecei ontem, está mesmo no início também, que é o Book Love, da Debbie Tang, que é um tipo de livros que eu gosto e funciona normalmente bem para mim em quadradinhos, que é sobre leituras, leitores e o gosto pelos livros. Este sim acho que é aquele livro para descomprimir. Mas pronto, não posso fazer como habitualmente, que é ler um bocadinho de um pesado e depois ler um bocadinho do leve. Vamos ver como é que eu vou gerir isto. Então estes são os livros não físicos, 3 e-books, 2 deles de quadradinhos e um audiobook. Livros físicos, tenho mais um de quadradinhos, não se esqueçam que estamos em agosto, não é? Agosto ao quadrado. Estou a tentar acabar este livro, sim, porque eu não comecei este livro em agosto, este livro já vem desde o início do ano, ou desde o final do ano passado, mas já estou mesmo no final. Também falo de um tema pesado, ele é sírio, e acaba por ter que ir à Síria e fica lá metido no meio da embrulhada que lá se passa, né, da guerra, e ela descobre que está grávida dele pouco depois dele sair e não consegue contactá-lo, não faz ideia do que é que aconteceu com ele por lá. E pronto, e é a história então deles tentarem reencontrar, ela preocupada com o que é que se passa com ele a tentar voltar para ela e pronto, e fala de imensa coisa importante que tem a ver com os refugiados, com as guerras, enfim, com mil e uma coisas importantes. É bastante pesado e difícil de ler, já está em francês, não é assim a língua que estou mais confortável a ler. É bastante poético, tem alguns textos muito grandes, não é só textinhos pequenos, e mesmo a maneira como está escrita é muito bonita, é muito gira, mas não é fácil de acompanhar. As imagens não ajudam propriamente a compreender o texto, porque muitas vezes o texto não corresponde às imagens, depois falo-vos melhor sobre ele, mas não é um livro, é um livro para se ler devagarinho, é o que eu estou a fazer, mas também estou a lê-lo devagar demais. Já está quase a acabar, é provavelmente um dos primeiros que eu vou começar para ver se acaba. Depois comecei, também estou no início, O Filho do Dragão, que é o 7º livro da saga das Pedras Mágicas. Ainda estou no prólogo, estou a acabar o prólogo, que está basicamente a introduzir algumas coisas, mas sobretudo a rever o mundo, não é? E eu estou a demorar um bocadinho então a voltar a entrar no mundo, porque já não li, o último livro da série que eu li já foi para aí há um ano ou mais, então estou a demorar um bocadinho a engrenar. Para além disso, não tinha adorado os últimos livros, por isso estou a demorar um bocadinho a entrar nele. Vamos ver como é que corre. Depois, eu estava a ler 2 clássicos, a Lolita e a Sensibilidade e Bom Senso, e decidi começar o terceiro, porque sou parva, o Rebecca, mas pronto, cheguei à página 12, 13, muito no início mesmo, tipo, mal comecei o livro, e disse, não, vou parar, vou dedicar-me aos outros que já estou a ler, porque senão não vou saborear todos os livros, porque os clássicos não é que sejam difíceis de ler, mas exigem um bocadinho mais de nós, não é? De mais de atenção, normalmente não se passam, né, nos dias de hoje, é diferente, então eu acho que já estava a ler clássicos a mais. Já agora que já acabei os outros, vou então dedicar-me a este. Este é aquele livro que não consegui não começar, porque toda a gente diz, para tudo o que estás a ler e leu, Rebecca, que é maravilhoso, vais adorar. Então estou mesmo mortinha por ler este livro e daí ter atirado a ele e começado, mas depois de poucas páginas percebi que, calma, não é a altura, acaba primeiro o que tens em mão do género e depois é que te dedicas a ele. Portanto comecei, mas praticamente mal começado, não é? Depois, falando no Lolita, quando acabei o Lolita, que é uma leitura pesadíssima, estava a precisar de uma coisa mais leve, por isso é que também não parti logo para o Rebecca, por exemplo. Estava a precisar de uma coisita mais leve e acho que foi aí que eu comecei O Filho do Dragão, porque era uma história que eu já conhecia, mais confortável, mas como vos digo, estava a demorar a engrenar, então toca de pegar noutro livro. E peguei no Golfinho, do Mark Eden. Vou na página 20, como veem, estou quase todos no início, vou na página 20 e já caiu um avião, o piloto já ficou sem cabeça, a mulher grávida, bem grávida, que estava no avião, está encarcerada, não faço ideia se vai sobreviver ou não, tem uma criança lá dentro também, que eu ainda não sei o que é que lhe aconteceu, pronto, e vamos na página 20. A minha ideia de livro levezinho para aliviar
não correu muito bem. Pronto, mas estou a gostar. Eu estou a gostar deles todos. Pronto, esse é o problema, se calhar. E ainda não estou às vezes engrenada, né, embrenhada mesmo na história de cada um, mas estou com vontade de os ler a todos. E aí está o problema. E depois tenho este, Contos Completos, do Gabriel Garcia Marques. Também estou no início, na página 32, li 2 contos, ou 3, 2 acho eu. Este é aquele livro alçado de cabeceira. Este eu amo minúsculo também, porque é um livro que não é meu e não quero. Ele anda por aí por todo lado, é pesado também, a capa dura, pronto. Então são os 2 livros de cabeceira. Este eu estava a ler comecei a ler um conto por dia, entretanto fui de férias, não o levei comigo, não é aquele livro propriamente ideal para levar connosco, portanto parei de o ler, mas a minha ideia era ler um conto por dia. Agora não sei como é que vou fazer, como vou ter que ler um livro de cada vez. Este não é propriamente aquele livro que eu começo e leio de uma ponta à outra. Este se calhar vou deixar em stand-by e vou-me dedicar aos outros, e quando acabar este mês então volto a ele. Ele é emprestado, mas é emprestado a longo prazo, não há pressa para o devolver, por isso acho que é o que eu vou fazer. Vou deixá-lo agora para já a descansar. Como ele é de contos, não há problema se eu ficar um mês sem o ler, não perco o ritmo. E pronto, vamos então deixar aqueles e fico com 8 livros para me dedicar. Vou começar então por terminar este Amour Minuscule. Eu já vos falei um bocadinho dele. É o livro que eu tenho aqui por ler há mais tempo e já está no final, portanto é isso que vamos fazer. Espero conseguir terminá-lo hoje e logo vos digo como é que a coisa corre. Então vá, falo-vos em breve. Olá, estamos no dia seguinte. Eu estou a aproveitar aqui um momento em que estou sozinha para gravar. Sozinha não, está cheio de gente, eu vim lavar o carro. Mas eles pensam que eu estou a falar ao telefone e não me acham louca, espero eu. Já me tenho sentido algumas frustrações, por causa da experiência. Então ontem não li praticamente nada, li 2 ou 3 páginas durante o dia, porque aquele livro é de capa dura, é emprestado, é que é o meu livro de cabeceira clássico, portanto eu não o li, ao longo do dia não andei com ele e precisei de ir dar umas voltas. Por acaso até fui ver dos meus olhos, dos óculos novos, porque os meus óculos já não estão adequados. Então pronto, ainda estive um bocadinho à espera da minha consulta e fazia muita falta um livro, mas como era aquele que não levei comigo, como era aquele que não levei comigo, não li, então tive que fazer outras coisas, mas pronto, senti falta do livro e pronto. Depois voltei, então à noite é que comecei a ler e acabei o Amour Minuscule e gostei bastante, acabei por lhe dar 5 estrelas. Eu depois fui ver no Goodreads quando fui classificá-lo e afinal já o tinha começado em maio, não foi assim há tanto tempo, parecia que estava a lê-lo há mais tempo, mas foi aquele livro para se saborear, ainda bem que o li devagar, ele precisava. Um livro bastante poético, tem muita coisa, tem muitas ligações de personagens, tem muitos detalhes e era para ter sido saboreado, ainda bem que o li devagar. Mas pronto, se calhar se não fosse este desafio tinha lido mais umas páginas e pegado no outro, portanto nisso foi bom. Já tive a sensação, agora comecei a ter acabado um livro, isso é bom. Depois deu uma mega insónia, como me tem dado ultimamente, eu tenho andado a dormir muito mal. E então ainda comecei, como estava na cama e já era muito tarde, não é? Já era quase 1 da manhã, sei lá, não queria estar a acender a luz, já tinha apagado depois de ter acabado o outro livro, não é? Depois quando dei lá às voltas não consegui dormir, eu bem, vou ler mais um bocadinho, mas não queria acender a luz de cabeceira para não incomodar, não é? As outras pessoas que estavam a dormir. E então as outras, como se eu dormisse com imensa gente, a outra pessoa. E então tinha que escolher um e-book basicamente, não é? Ou o audiobook. Acabei por escolher o e-book. Continuei a ler o Hyperbole and a Half, também escolhi esse, porque como é um livro é de quadradinhos, né? Tem histórias mais pequeninas, era mais fácil de ler um bocadinho e desligar mais rapidamente assim que chegasse o sono. Já o li quase todo, entre o que eu li ontem à noite e o que eu já li hoje de manhã, já o li quase todo, papai é 90% e queria ver mesmo se acabava de o ler, porque logo à tarde ia vir para a praia e queria levar outra coisa, não é aquele livro que me apetecia levar. Eu não sei bem o quê, mas pronto. Então agora, mais uma curiosidade de livros. 2. Fui agora
a uma loja tipo solidária de móveis, que aceita doações de móveis e depois os vende a valores muito mais acessíveis, e acho que doa também. Por acaso eu devia ter perguntado melhor como é que aquilo funciona, mas não perguntei. Mas eu acho que eles dão móveis a pessoas carenciadas e vendem outros a preços muito acessíveis. E então eu tinha que me desfazer do berço da Emma, e pronto, eles têm as coisas não são de doadas, não é? Mas eles vão à casa das pessoas buscá-las. E pronto, então estive a agendar isso. Amanhã onde ir lá buscar o berço dela. E porquê é que eu vos estou a falar disto? Porque quando fui lá à loja então para saber como é que funcionava, se podia lá ir buscar ou não, descobri que tem lá imensos livros também em segunda mão, doados, né? Que eles depois vendem a preços, eu estive lá a ver, era 1 euro ou 2 euros, acho eu. E pronto, assim de repente do que eu vi não vi nada assim que me interessasse, mas não dei lá a procurar, tinha outras coisas para fazer, mas talvez volte lá um dia a ver o que é que eles lá têm. Agora, como vos disse, vou lavar o carro, vou aspirar, lavar isto tudo por dentro, lavar tudo por fora, coisa que eu adoro, e a seguir vou levar lá a inspeção, que também adoro, e pronto, vai ser o resto da minha manhã. Hei de vos mostrar aí o clipe. Tenho a mala cheia de livros, isto porque tinha feito uma escolha de livros na minha estante, de livros muitos deles que eu tinha gostado, mas que já não queria reler. Estive assim a fazer a dar uma volta à estante, enchi um sacão IKEA, levei para o último encontro de livros que eu tive, isto ainda antes dos Covid, né? As pessoas tiraram o que lhes interessou, aquilo foi o que ficou, ainda ficaram bastantes coisas, mas entretanto logo a seguir veio a história do Covid, do confinamento, e tenho os livros no carro desde então, há meses, porque as bibliotecas agora não aceitam, algumas já não aceitavam doações de qualquer maneira, mas pronto, mas as que aceitavam deixaram de aceitar por causa do Covid. Há algumas opções de sítios que eu conheço onde se pode deixar, que descobri entretanto que se pode deixar livros para trocar, mas também agora devem estar fechados, não é a melhor altura para andar a deixar livros por aí, por isso ainda ando com eles na mala. Agora vou ter que andar, agora não sei o que é que eu faço, porque depois para tirar o triângulo e não sei o que na inspeção, o meu carro é super pequenino, o saco dos livros ocupa a mala toda. Ainda não sei o que é que lhes hei de fazer. Pronto, agora vai para cá passar com a senhora, achar que eu sou doida. Estou a falar sozinha. Eu não estou a falar sozinha, estou a falar com vocês são testemunhas. Pronto, e é assim, vou então despachar-me, senão já estou a enrolar muito, não é? Vamos lá lavar o carro. Andei a adiar até agora e agora ainda estou a adiar mais um bocadinho a falar com vocês. Olha, faz-me lembrar um bocadinho o Hyperbole in a Half que eu estou a ler. Ela também tem assim umas atitudes um bocado estranhas e malucas e pronto, eu estou-me a sentir um bocadinho parecida. Então vá. Então hoje é domingo, dia 16, e acho que estava na altura de fazer um update aqui à experiência. Para já chegaram os meus óculos, ainda me estou a habituar um bocadinho a ver com eles, são maiores do que eram os outros e mais redondos, estou-me ainda a habituar a ver com eles, mas ao nível do conforto de leitura acho que são mais confortáveis que os outros, porque a lente é maior e porque está na graduação certa, tenho-me sentido muito menos cansada a ler. Ainda assim, isso não se refletiu em mais leituras, pelo contrário. Tenho-me sentido muito frustrada, porque tenho lido muito menos do que habitualmente leria, porque há situações em que eu estaria a ler, como estou só com um livro, não estou a fazê-lo. Então, a última vez que escolhi um livro, escolhi O Filho do Dragão, porque ia levar um livro para a praia. E então, de todos os livros que eu tinha ali começados, este era aquele que se encaixava mais no que me estava a apetecer ler na praia. E acho que fiz bem. Totó, porque achei que ia ler muito na praia. Já é o 3º ano que eu vou para a praia desde que sou mãe e pronto, ainda não caiu a ficha de que ler tranquila na praia acabou. Pelo menos até a criança ser adolescente e ir sozinha para a praia com os amigos. Pronto, na praia li bem umas 5 páginas enquanto ela esteve a brincar e foi água com o pai e tal, mas li quase nada. O que li lá soube-me bem ler, mas depois não era a leitura que me estava a apetecer a ler à noite e assim quando eu tinha mais tempo para ler, portanto a leitura tem-se arrastado um bocadinho. Vou agora na página 120, vou bastante no início ainda, e a na página 40 quando comecei, por isso eu não li quase nada nestes dias, na verdade, não é? Alturas em que eu quis ler e não podia, sei lá, quando estou na fila para alguma coisa, à espera de alguma coisa, que não tenho o livro comigo, ou
pronto, por alguma razão me dava mais jeito de ler o e-book, por exemplo. Às vezes eu ouvia o audiobook enquanto estava a cozinhar, a fazer as lides domésticas. Tenho ali um monte de roupa para dobrar e para passar e que ando a adiar, porque não gosto de o fazer, mas também porque normalmente faço isso acompanhada de um audiobook, por isso é assim uma motivação. E essa motivação desapareceu, porque neste momento não estou a ouvir o audiobook. Então tenho-me sentido assim um bocadinho frustrada. Li muito menos que o que teria lido se não tivesse só agora agarrada a este livro. Dito isto, é verdade que acalmei um bocadinho a tal ânsia de andar a querer ler tudo ao mesmo tempo. Estou a conseguir acalmar-me e estou a entrar um bocadinho melhor na história. Não sei se é porque já avancei um bocadinho ou se é porque, como não estou a ler tanta coisa ao mesmo tempo, estou a ter assim tempo para tentar me lembrar do que é que tinha acontecido no livro anterior e não desistir logo, que foi o que aconteceu a primeira vez que o trouxe da biblioteca, que eu devolvi-o praticamente sem eu ter começado. Li umas páginasitas e não estava a funcionar. Como estou, entre aspas, a forçar a continuar a ler para a frente, pronto, está a ficar um bocadinho mais interessante. E é isto. Agora vou tentar ler mais um bocadinho e estou com vontade de acabar o livro para passar para o próximo. Isso não é bom, não é? Mas esta série também não sei se é de estar só a ler um livro e estar aborrecida, ou se tem mesmo a ver com o livro em si. Esta é uma série que eu já comecei há alguns anos. O primeiro livro eu gostei bastante, dei 4 estrelas, acho eu, e a partir daí tem vindo a decair um bocadinho, mas pronto, também não são péssimos. Por isso é que eu tenho estado a ler o resto da série, não é? Mas também não é aquele livro que, uau, quero ler, quero ver o próximo, quero ver o próximo. Tem sido sempre livros assim, pronto, bons, gostei, mas não muito bons. E acho que me falta um pouco desse entusiasmo também. Há aqui muitos detalhes que eu não me lembrava tão bem, costumo a lembrar aos poucos. Outra coisa que já não me lembro muito bem, mas tenho preguiça de ir a ler o outro, nem pensar. Então, eu não sei se isso também está a contribuir para eu não estar agarradíssima, que é o facto de já me falhar alguns pormenores. Pronto, se eu conseguir levar isto até ao final, a ver se não demoro muito a ler o próximo, que ainda por cima é o último. E é isto, vou tentar ler agora um bocadinho e pronto. Mas estou a conseguir dedicar-me a um livro, mas digo-vos que já estive muito tentada a pegar em outros, muito tentada. Estou contente comigo que estou a cumprir, estou de facto a acalmar aqui as leituras. Já acabei 2 livros, que se calhar ainda não teria acabado, teria avançado muitos livros, mas não teria acabado nenhum, portanto eu acho que está a correr bem, mas com muitas frustrações pelo meio. Eu não sou mesmo este tipo de leitora. Vamos ver como corre daqui para a frente. Bem, hoje estamos a uma semana depois de ter iniciado o desafio. Não venhas para aqui, eu não quero que tu apareças. A Emma está muito chateada comigo. Eu acabei de falhar ao desafio tecnicamente por causa dela e ela ainda se chateou comigo. Não, estive agora a ler um livro infantil com ela que ainda não tinha lido, mas acho que não conta, não é? Os livros infantis eu posso. Mas com soluço. Então estivemos aqui a ver. Deixa-me mostrar o livro que a gente estive a ver, está bem? Ficas aí sentada ao meu lado, eu já te dou o livro. Sentas-te aí um pouquinho. Senta aí um bocadinho para as luzes passarem. Oh! Este livro! Então vou-vos mostrar onde é que eu estou neste. Aqui. Basicamente eu não li quase nada. Estou na página 166. Houve dias em que não li de todo. Isto não está a funcionar nada bem a esta altura. Já teria lido muito mais se andasse a saltitar de livros em livros. Obrigada, posso mostrar. Então tivemos a pintar os nossos dedos para contar o livro do circo, o jogo do circo. Só que na parte dos domadores de leões a mãe comeu o dedo da Emma e ela não achou graça nenhuma. Pois não? Mostra o teu dedo. Tu não podes mostrar. Não, o outro, o que está pintado. Não podes mostrar a tua cara, mas podes mostrar o teu dedo, olha. Pronto, estou a lutar para não quebrar agora a sério o desafio porque não está a correr muito bem. Até logo. Vamos ignorar aqui os meus cabelos em pé.
sempre descabelada. Pois é, já não vim aqui há muito tempo, já estamos a dia 2 de setembro, mas também não houve assim grande coisa para atualizar. O que é que aconteceu desde a última vez que eu vos falei? Li muito pouco, consegui acabar O Filho do Dragão, que foi uma leitura de 2 estrelas, foi um ok, foi uma leitura muito meh. Não foi péssima, mas isto, pronto, é uma série, não é? Este é o 7º de 8 e pela primeira vez não houve grandes mudanças de personagens, porque normalmente vamos acompanhando várias gerações. Neste continuamos com os personagens do livro anterior que vão continuar no próximo, então este livro funcionou um pouco como uma ponte entre o último que li e o que vem a seguir, o último. E acho que foram demasiadas páginas, foi muito enxoriços para o que era. Pronto, achei que o livro foi muito bem. E então, queria uma coisa que fosse mais interessante, um livro que me agarrasse, um livro que fosse muito bom, e achei que a minha melhor aposta era com o Rebeca, porque toda a gente me fala bem do livro, toda a gente diz que vou gostar de ler, e de facto estou a gostar. Estou a chegar agora ao meio, vejam lá, tenho lido mesmo bastante pouco. Ainda estou a chegar a meio, mas estou a gostar de facto. Só que ele é um livro lento, é um livro um bocadinho descritivo, está a criar assim o ambiente, ainda não aconteceu, vamos descobrindo as coisas aos bocadinhos, não aconteceu assim uma coisa que nos agarre. É um livro de leitura lenta, eu sinto. O que não é mau, eu estou a gostar bastante da leitura, mas de facto não tenho lido muito. Também tenho estado mais cansada, o trabalho tem sido intenso, enfim, muitas mudanças neste momento, setembro, enfim. Isso também não tem ajudado. Quanto à experiência, o que é que eu sinto? Sinto que neste momento eu não estaria a ler, se calhar, muito mais, mesmo que pudesse andar a saltitar. Não foi o estar presa a um género, a um livro que me impediu de ler mais. Ao contrário de quando estava a ler O Filho do Dragão, aí apetecia-me às vezes ler outras coisas. Neste momento, não sei se é pela altura em que estou, a disponibilidade que tenho para ler, ou o livro em si, está-me a agarrar o livro, não sinto falta de ler outro. A única coisa que se calhar me teria ajudado a ler mais teria sido talvez o audiobook, por causa do formato. Há momentos em que eu podia estar a ouvir um livro em que não posso estar a ler, que se calhar aí teria aproveitado para ler mais. Agora, quando vou ler o livro físico, tenho vontade, sempre que estou a ler, de voltar ao Rebeca. Não sinto vontade de andar a saltitar. De resto, acho que, por exemplo, o projeto Agosto ao Quadrado ficou claramente prejudicado por causa disto. Eu, se tivesse estado a ler vários livros ao mesmo tempo, ia ter sempre uma BD a ler ao mesmo tempo e teria avançado de certeza mais, teria lido mais coisas. Nisso prejudicou um bocadinho, mas não em páginas lidas, nisso eu acho que tenho estado a ler o que consigo ler, que tem sido pouco, mas acho que ia ler pouco de qualquer maneira. Mais coisas que eu vos possa dizer. Tenho sentido uma coisa boa, e isso já sentia com o outro livro e estou a sentir agora, eu tenho sentido desde o início do projeto, que é mais facilidade em mergulhar na história logo. Isto porque quando eu leio mais do que um livro ao mesmo tempo, eu não tenho dificuldade em me lembrar, não misturo os personagens, a história, nada disso, e quanto mais livros leio ao mesmo tempo, mais acontece. Quando vou ler, demoro um bocadinho a situar-me, onde é que eu tinha ficado mesmo, onde é que eu tinha posto um pause na história. Estão a perceber? Às vezes tenho que andar um bocadinho, ler um bocadinho a página de trás para saber em que contexto, até porque nem sempre acabo no final de um capítulo, portanto às vezes tenho que ler um bocadinho atrás para perceber onde é que ia, para me lembrar onde é que ia, e agora não tenho sentido essa necessidade. Assim que pego no livro, sei exatamente onde é que estava. Parece que pus pause e depois pus play. Pronto, isso é uma novidade para mim. É isto. Neste momento é onde estamos. Temos mais uns 10 dias de experiência. Vamos lá ver onde é que isto vai dar, o que é que eu consigo ler afinal e que conclusões é que tiro, que aprendizagens é que tiro daqui. Acabei o Rebeca. Hoje é sábado, dia 5 de setembro. Aconteceu-me aqui um pequeno desastre. Ele descolou-se, literalmente. Mas pronto, como eu vos estava a dizer, o livro é bastante lento, sobretudo até à página 200, um bocadinho mais de meio. Eu estava a gostar muito da leitura, mas estava a andar devagar. É um livro assim muito atmosférico, descritivo, mas no bom sentido. Nós não sabemos de nada do que está a acontecer, vamos acompanhando a narradora, que não sabe nada também, vamos descobrindo as coisas e pensando as coisas com ela. E depois chega ali uma parte e não dá para largar mais o livro, que foi o que aconteceu. E pronto, o livro é espetacular, dei-lhe 5 estrelas e entra de certeza para o September Thrills, apesar de ser um estilo diferente. Pronto, também vai entrar para
para a maratona literária, agora das estações literárias do verão, porque descobri que houve uma edição de filme deste livro, pelo menos uma versão de 1940. Não sei se há alguma versão mais recente, mas foi adaptada ao cinema, por isso 2 em 1, e por cima uma leitura espetacular. Agora, o livro foi um bocado, não é pesado, mas deu aqui muitas voltas, ainda estou a pensar nele. Olá, intrusa. E então estou a precisar de uma coisa muito levezinha para fazer uma transição entre um livro e outro, por isso acho que vou... não apareças aqui. Por isso acho que vou... esconde-te! Acho que vou ler o Book Love, só assim para fazer para digerir a Rebeca. Tchau! Ainda estamos no mesmo dia, mas tenho que vir aqui atualizar porque já acabei o Book Love, que eu lesse no instante. Se bem que eu acho que aquilo ainda saberia melhor se eu lesse intercalado com outros livros, não é? Não é aquele livro para se ler assim de empreitada. Se bem que ao mesmo tempo é um bocado difícil de parar, porque eu leço tão rapidamente. Descobri que é um estilo de livro que eu gosto muito, acaba por ser algo repetitivo, tendo em conta que eu já li coisas do género, mas é sempre um lugar confortável para se estar, que é uma banda desenhada sobre leitores e as manias dos leitores e as nossas pancadas e o amor pelos livros, enfim, é sempre um livro aconchegante. Agora, já é tarde, mas ainda me está a apetecer ler mais um bocadinho. E está na altura de decidir o que é que eu vou ler a seguir. Eu estou bastante na dúvida. É assim, se eu for pensar nos livros que já comecei, tenho aqui o Golfinho, um livro físico, que tinha lido só até à página 20. Eu estava mesmo no início, mas já estava a ficar envolvida. Depois tenho um audiobook da Mentira, de Nora Roberts, que estava a ser um bocado seca. Mas eu tenho estado com muita vontade de ler um audiobook, por isso, enfim. E estava a ler um e-book que era O Amor e Gelato, que também era um livro young adult, fofinho e tal, que também estava a correr bem, mas que também não estou assim com muita pressa de voltar, mas que me vejo a lê-lo bem, é uma leitura agradável. Estas são as 3 hipóteses dos livros que eu já comecei a ler. No entanto, eu queria ler alguns livros para projetos, e já estamos a entrar bem em setembro, já vamos no dia 5, isto no instante chega ao final. Queria começar a ler qualquer coisa de projetos, então eu tenho o September Thrills, já fiz o vídeo da TBR, um deles é este, queria começar a ler. Tenho também que ler um livro de viagens para um clube de leitura, e eu escolhi este, Dentro do Teu Segredo, uma viagem à Coreia do Norte, e tinha também que ler o próximo livro da Jane Austen, que agora não tenho a certeza de qual é, agora estou com medo de estar a confundir. De qualquer forma, esse para a Jane Austen, a ideia é só ler o próximo daqui a 2 meses, por isso se calhar não vai ser o que eu vou ler mais urgentemente para os projetos, até porque ainda não o tenho comigo. E agora, leio o thriller, leio o da viagem, continuo um dos que já comecei, não sei o que faça. O thriller, depois como acabei hoje o Rebeca, não me está a apetecer já começar outro. Menos um. Não sei o que faça. Acho que estou entre aqui o Golfinho e o do Segredo. Eu acho que vou ler... Não, será que é batota se eu ler um capítulo deste e ver como é que é? Ou começo a ler o outro. Este é meu, eu não tenho que o devolver tão cedo. Vou ler o do Golfinho, porque é o que eu tenho que devolver à biblioteca, não é? É a decisão mais sensata. Vou ler o Golfinho. Acho que é isso. Vou na página 55 deste livro e vou fazer DNF. Não o vou terminar agora. Não digo que não o vá terminar, mas não é o momento de eu ler este livro. Se calhar lá está, se estivesse a ler vários livros ao mesmo tempo e intercalando com outras leituras, talvez. Ou então se calhar fazia DNF na mesma, não sei, mas de todo não é a leitura que me está a precisar ler agora. Como vos disse, na página 20 já tinha morrido uma data de pessoas. E na página 40 já estava a acontecer, a entrar por caminhos muito obscuros que eu não quero falar porque é spoiler, mas digamos que é um tema muito pesado sobre o qual eu li há pouco tempo. Não estava nada a contar que isso aparecesse neste livro e não me está a apetecer voltar a esse tema tão cedo. Não, pronto, não é
Não estou a dizer que não estou a gostar do livro, não estou a dizer que o livro é mau, até porque ainda é muito cedo, mas como vos disse, ele envolveu-me logo, mas é os caminhos por onde está a ir o tema de que fala, não é o que eu quero ler agora. Sendo assim, vamos passar para o próximo, que é o Dentro do Teu Segredo, do José Luís Peixoto, que era o livro que eu estava em dúvidas entre começar e não começar, por isso vou ler este. Assim conta também para a maratona das estações literárias de verão para o leitor nacional. Também estou a lembrar que vos disse um disparate ontem que, por causa do livro da Jane Austen, ainda estamos a ler o Orgulho e Preconceito este mês, afinal o livro é só para o mês que vem, por isso não há stress, o livro novo. E o Orgulho e Preconceito já li, por isso não há stress com isso, vou passar para este. E pronto, tenho pena deste, porque este também era um dos livros que eu tinha para a maratona das estações literárias, em que o título ou o autor tinha que ter as letras da palavra mar. E este não só tinha as letras como estavam por ordem, mar de Marco, né? Ainda por cima o golfinho, quer dizer, acho que tinha tudo a ver, mas não está a dar, não vou forçar esta leitura, porque senão vai-me pancar todas as outras, uma vez que eu não estou a intercalar com outros livros. Por isso vamos passar para o próximo. E logo é que de encontrar alguma coisa a ver. Não, este não tem mar. Tenho que encontrar, se calhar, outro livro com mar. De qualquer forma, não vou completar o cartão, por isso não é por mais um momento. É isto, ainda não li nada deste livro, vamos ver se eu devo conseguir logo à noite, provavelmente sim. Pronto. A experiência chegou ao fim e confesso que fiquei muito aliviada por ela ter chegado ao fim. Foi para mim muito difícil respeitar esta regra de ler só um livro de cada vez. Vou-vos fazer aqui um resumo do que é que eu consegui ler, o que é que ficou por ler, o que é que eu desisti, como é que ficou a minha TBR, então, que tinha começado com 9 livros, se não me engano. Então vamos lá a isto. Consegui acabar o Rebeca, o Filho do Dragão, acabei também 3 e-books de quadradinhos, o Book Love, o Hyperbole and a Half e o Amour Minúsculo. Então li 5 livros, dos quais 3 BDs. Fiz DNF, desisti de ler, pelo menos por agora, o audiobook A Mentira, que nem cheguei a começar e depois mesmo de acabar a experiência não tive vontade de voltar a ele. Eu acho que o livro não estava a aprender o suficiente, por isso vamos passar para outro. Não vale a pena estar a insistir numa coisa que estou a ver ainda se gosto, depois de já ter ouvido um bom bocado. Então, e o outro foi este, como vocês viram, o Golfinho. Este eu possivelmente hei de voltar a ele no futuro, quando estiver disponível para ler sobre isto. Não é agora, é assim um DNF por tempo indeterminado. Depois, em andamento, ficou este, dos contos completos, que eu disse que não ia pegar nele e não peguei durante este mês. E para além disso, ficou o Dentro do Segredo, vocês viram que eu ainda comecei e quase que terminei durante este período, fiquei para aí a 3/4 do livro, eu não tenho aqui para vos mostrar porque eu já o emprestei. Quase que terminava este livro. Fiquei com o dos contos, o do Dentro do Teu Segredo e fiquei com o Amor e Gelato, desculpa, tinha dito Amar também no início. Amor e Gelato, que nem sequer cheguei a pegar nele durante este mês. Então consegui baixar efetivamente a minha TBR para 3 livros. Um e-book, um livro de cabeceira e um livro físico, portanto até ainda tenho espaço para um audiobook. Isto porque foi esta a conclusão que eu cheguei. Eu não consigo ler só um livro ao mesmo tempo, mas foi muito bom fazer este detox e reduzir os meus livros em andamento. Foi um certo alívio isso acontecer. Mas eu tenho que chegar a essa conclusão com conta, peso e medida, com limites, mas tenho que ler um livro físico, um e-book, um audiobook e ter então um livro de cabeceira daqueles mais maiores ou mais delicados para poder ir trocando de livro e para poder ler sobretudo em várias ocasiões. Percebi que mais do que o livro, o tipo de história que precisava de mudar, não era tanto isso também, mas não era tanto isso, era o formato. Havia alturas em que eu só podia ler e-book e se não tivesse o e-book não lia. Havia alturas em que eu só podia ler se fosse audiobook e se não fosse audiobook eu não lia. E pronto, assim, e havia alturas em que apetecia-me estar no sofá, sossegadinha, a ler um livro físico. Portanto, mais do que o tipo de história que eu esteja a ler, o que eu tenho necessidade é de vários formatos. Cheguei a essa conclusão, que foi interessante.
Mais alguma coisa que eu tenha aprendido. Como vos disse, foi uma experiência que me custou muito a fazer. Não me vejo a ler só um livro assim muito frequentemente, mas acho que é um bom detox. De vez em quando pode ser que repita para quando isto voltar a ficar meio descontrolado. Em relação àquela ânsia que eu tinha de ler muita coisa, sinceramente não passou. Consegui dominar, consegui perceber que consigo ter algum controle sobre isto, mas continuo com vontade de ler muita coisa. A minha TBR está a aumentar exponencialmente. Eu já tenho quase 400 livros no Goodreads, nos livros que quero ler, e já está-me a causar alguma ansiedade. E queria arranjar uma forma de os diminuir, mas não é ler todos ao mesmo tempo que eu vou conseguir fazer. Tive uma ideia para um projeto, para outro desafio deste género, para tentar reduzir essa TBR, e acho que vou começar a fazê-lo em outubro, por isso esperem novidades. Partilhem comigo o que é que vocês acharam, se partilham destes sentimentos, se são leitores só de um livro, se já experimentaram ler só um livro, o que é que aconteceu, ao contrário, o que é que vos acontece se não estão habituados quando leem mais do que um livro. É engraçado ver como nós leitores funcionamos de formas tão diferentes. Beijinhos e vemo-nos num próximo vídeo.